fortes, né? Puxando muita reflexão, né? Ainda bem que nós temos 6 horas ainda para a mesa, né? Mas eu acho que no meio disso teve algumas perguntas específicas direcionadas a pessoas específicas, teve outras reflexões gerais. Né? Tem pergunta, né, para o Dinamã, tem pergunta para a Iana, né? Tem uma pergunta sobre disponibilidade de estudos sobre a área que acho que o Sérgio pode responder. Então, tem uma série de perguntas específicas, né? A questão da desertificação na África, talvez a Marta possa responder. Então, tem questões específicas, mas também tem questões mais amplas, mais gerais, né? Por que acontecem essas coisas, a quem interessa, qual é a dinâmica, né? E também talvez refletir, né, onde tem uma denúncia, por exemplo, Lisão traz a denúncia de monocultura do eucalipto, né? E o Enzo também falou da questão das florestas de monocultura. Se podem falar, por exemplo, se tem um exemplo lá em Moçambique de monocultura, né, de árvore, né, de eucalipto, essas coisas, se essas dinâmicas estão presentes em outros territórios aqui na região. Então, o que eu queria convidar, como nessa rodada, para todas as pessoas da mesa pensarem 3 coisas. Uma é qualquer pergunta que foi dirigida para elas, resposta específica, né, ou que tem uma consideração específica. 2, reflexões gerais sobre essas tendências, né, como compreender melhor e como enfrentar melhor essas tendências. E 3º, qual é o papel da solidariedade internacional nisso, né? Como que os povos, como aqui no Norte de Minas, como já mostrou, os diferentes povos trabalhando junto, né, como o Dinamã trouxe, né, no plano internacional, como que também pode ter uma articulação melhor entre Brasil e África, entre Brasil e Alemanha, como que pode ter uma ação solidária mais efetiva para fazer frente a essa situação. Então, vou convidar para falar também 5 minutos cada pessoa da mesa, coisa específica que foi perguntado, quer responder, reflexão geral, né, e proposta e solução, ideia para a ação conjunta. Pode ser? Então, por onde começa? Pela mesma ordem? Dona Lourdes quer falar primeiro? Coisa que não existe a resposta, né? É uma construção que a gente vai trazer para o meio nosso. Então, a destruição das matas, do modo geral, ela sofre um processo migratório, né? Está sofrendo esse processo migratório de um bioma para outro, sem levar em consideração a especificidade de cada um e pensar na produção de alimento. Mas aí eu acho que eu vou quebrar um pouco do protocolo nas condições existentes hoje, que eu acho que diz que toda ação tem uma reação. Para o que está acontecendo hoje, eu acho que a lei europeia, estava conversando com a companheira ainda agora, e falando com ela que uma coisa, a lei europeia que foi criada de autodesmatamento, ela deu um grande passo, que foi a não comprar nada de área desmatada no Brasil a partir de 2020. Então, para nós já foi importante. Agora, o Brasil precisa criar uma lei que não compre nada do que está sendo desmatado agora junto com o fogo. Porque a estratégia, se não consegue a licença para desmatar, eles estão colocando fogo, porque depois o capim nasce, ele não tem culpa de nada e o gado vai entrar e comer. Então, criar uma lei de cunho popular para que essa lei, para que não se consuma, não se venda nada das áreas que foi desmatada a partir dessa queimação. E a outra coisa é o seguinte, a gente já sabe, né, Zão, que as consultas públicas que a gente tem, essas prévias informadas, elas têm sido desrespeitadas o tempo inteiro, né? Ela vai continuar sendo, porque assim, a nossa lei, infelizmente, nós temos muitas leis que não são cumpridas, né? Se fosse cumprida, a savana da África, que é semelhante aos fundos de pasto nosso, né, as áreas sequeiras, elas têm o mesmo respeito, levando em consideração a vivência de cada povo que está lá. Não é só as matas que é importante. O pouco de preservação que tem no Brasil é porque esses povos estão lá. Então, assim, tem um pouco desse pensamento que a gente precisa construir. E a outra coisa que a colega falou aqui por último é o seguinte: a reciclagem existe para aquilo que interessa para eles. A reciclagem, ela usa a mão de obra barata do nosso povo brasileiro para levar para ele, mas o gordo mesmo da reciclagem é quem fica, não fica na mão nossa, não fica na mão das pessoas que reciclam, né?
Não é interessante para eles fazerem isso. É interessante eles sugarem do Brasil, né? Falando assim que o Brasil fornece ferro, não, o Brasil leva ferro, porque a Europa leva o ferro do Brasil e depois devolve com só prejuízo, né? Então assim, quando nós tivemos na Europa, eu fiz uma provocação com relação ao uso dos agrotóxicos. Falei com eles que nós aqui no Brasil estávamos consumindo 5,5 litros de agrotóxico. Esse agrotóxico que é proibido no país deles e que é vendido para o nosso. Aí pergunta, quantos litros de veneno será que vocês estão consumindo? Vocês podiam fazer essa pesquisa para saber, porque eu tenho um preço para vocês, vocês vendem para nós impactam, lá é impactado o meio ambiente e produz o alimento e manda de volta para vocês. O que é que vocês acham que vocês estão fazendo? O impacto do meio ambiente que acontece no Brasil também vai chegar em vocês. Então eu acho que é uma resposta que os outros países têm que sentir e perceber que não adianta levar tudo aqui, porque a soja que está indo daqui é transformada em carne lá. E está transformada em carne e deixando um impacto aqui, né? Então assim, não adianta, porque nós não estamos no mesmo barco e se não prestar atenção e nos orientar, vai todo mundo, né, naufragar nesse barco que já não vai naufragar, vai ficar no barco sem água para nadar. Tanto para comentar questões específicas, como também trazer reflexões gerais, inclusive sobre essa dimensão internacional, como, por exemplo, os movimentos vêm se articulando de forma estratégica no plano internacional. As questões, pelas denúncias, porque, acima de qualquer coisa, expressam um compromisso, né, de povos culturais tradicionais com a preservação do cerrado. Então, eu sempre digo, eu aprendo mais do que eu consigo transmitir. Realmente, muito obrigado pelas falas e pelas denúncias. 2 ou 3 comentários, acho que um deles assim, mais genérico. Por que a gente está pensando que esse encontro e a mobilização de povos culturais tradicionais é importante em relação à COP30, né, que vai acontecer em Belém? O principal tema é o tema do clima, né? Portanto, aquecimento, mudanças climáticas, e uma das questões chaves é a chamada emissão dos gases de efeito estufa, ou seja, as queimadas, né, que emitem CO2, o desmatamento que emite outros gases e assim por diante. 75%, pouco mais, quase 80% de todas as emissões de gases de efeito estufa do Brasil é fundamentalmente desmatamento e atividades agropecuárias. Tá? E a gente dizia antes que o Cerrado é a grande fronteira, portanto, onde está concentrado, por exemplo, quase 60% de todas as pastagens e criação de gado está no Cerrado. Tá? Então essa é a conexão que é fundamental a gente ter como perspectiva. Mas eu queria acrescentar um ponto, nas nossas tentativas de colocar na agenda política da COP30 o Cerrado, que é fundamental. Vai acontecer esse ano no Brasil, em novembro, o G20. Então, se a COP30, vamos dizer assim, está relacionada ao clima e ao meio ambiente, o G20 está relacionado às tendências econômicas, etc. Portanto, é fundamental que a gente ponha também na pauta para o governo brasileiro e, portanto, para o G20, as denúncias que nós ouvimos aqui e outras que a gente não vai ter tempo de comentar. Por quê? Porque ali está, assim, os países ricos, né? Os 20 países mais ricos são os países que consomem o cerrado, que consomem os produtos, etc. Portanto, é fundamental que entre também na pauta econômica a exportação de minério, né, e o uso da água, a exportação da soja e assim por diante. Tá? Então esse é um elemento que eu queria comentar. O segundo, que é importante do ponto de vista das narrativas, o Nunes nos dizia logo na primeira fala a importância do cerrado como uma floresta invertida. Mas por que é fundamental a gente dizer, gente, o nome cerrado vem de floresta, né? Floresta densa. Mais de 50% do bioma é
de floresta no sentido esse tradicional aí da FAO, desse acordo internacional do que se convencionou definir ou caracterizar como floresta. Portanto, é fundamental que a gente saiba que o cerrado é um bioma composto de árvores. É mesmo? Por quê? Porque essa é a pauta, tá? Essa é a pauta. 3, associado, que já foi dito aqui, tem a ver com a água. Se tem um elemento fundante do cerrado, é o tema da água, seja pelo consumo excessivo, a mineração, seja pela expansão do agronegócio irrigado, oeste da Bahia, e agora se estendendo, dizia antes, a energia solar, que, como dizia o Dinamã, não tem nada de renovável ou sustentável, mas ela agora está sendo utilizada, especialmente os painéis solares, para geração de energia para a grande irrigação, porque antes o desafio era as linhas de transmissão. Mas se agora você coloca painéis, ela tem uma dupla impacto sobre o cerrado, né? Primeiro, ocupa as terras com painéis, e segundo, a energia gerada é para os pivôs centrais, que é de novo monocultivo de soja, de algodão, de milho e em alguns casos até de monocultivo de árvores como eucalipto e outros. Então, associado a isso, por que é importante, e aí tem uma questão de construção de narrativa, a importância do cerrado pela sua beleza, pela paisagem, porque um dos problemas históricos para, vamos dizer assim, legitimar a destruição do cerrado é atribuir, quando se falava das árvores tortas, atribuir feiura à paisagem. Portanto, nós temos também um embate ideológico, isso que eu quero colocar, a necessidade de nós, em geral, povos e comunidades tradicionais em particular, destacar a rica biodiversidade, inclusive paisagística do cerrado, porque essa é uma disputa fundamental. Para fechar, o tema do crédito de carbono. Agora é uma suspeita, eu tenho tentado acompanhar. Para manter as tendências de destruição do cerrado, no sentido de ampliação da fronteira, desmatamento, mineração, etc., é fundamental que esse seja um bioma não considerado para crédito de carbono. Então, contradições do capitalismo, com contradições da financiarização, não vamos colocar o agronegócio nos créditos de carbono. Então, na lei do mercado livre de carbono, o agronegócio foi excluído, inclusive, das possibilidades de ganhar dinheiro vendendo crédito de carbono. E isso está associado na minha... Isso agora é uma suspeita, precisaria investigar melhor, porque justamente, então, se estabelece, não existe nenhum projeto até o momento do cerrado que eu saiba, mas vocês têm vários projetos de sequestro de carbono, desse mercado de carbono na Amazônia. Então, por isso, nós levantamos há alguns anos a ideia, uma noção de que o cerrado é um bioma de sacrifício. Portanto, você preserva mas deixa o espaço para ser sacrificado com os outros biomas. Isso não significa, gente, que eu estou dizendo, olha, então vamos destruir a Amazônia. Não, mas a gente entender que nas lógicas de destruição, você então, entre aspas, preserva um ou conserva um, mas aí possibilita o outro. E na minha visão, o crédito de carbono está exatamente nessa perspectiva de uma mercantilização da natureza, de uma natureza a ser preservada, mais mercantilizada, e a outra a ser destruída, porque daí tem as outras lógicas de exploração. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Marim, na revolta malê. Luísa Marim, na revolta malê.